salve, meus queridos e minhas queridas! Gostaria de apresentar para vocês uma aula sobre povos indígenas. Eu sou o professor Basílio e nesta aula eu preciso começar definindo o que são povos indígenas. São povos nativos da terra. E por que não índios? Porque índio é um termo fruto do equívoco europeu quando cá chegou, imaginando que havia chegado nas Índias. Eu queria começar essa aula falando que essa é uma aula impossível. Porque é impossível que nós consigamos falar sobre a totalidade dos povos indígenas. Sabe por quê? Porque eles são imensos e eles são diversos. Essa é muito mais uma aula para falar sobre o nosso olhar. Sobre como o nosso olhar tem dificuldade de enxergar o que é diferente de nós. Como o nosso olhar ainda parece aprisionado pelos padrões, pelas caixinhas europeias. Como que o nosso olhar ainda está profundamente ligado à visão que os europeus tiveram quando cá chegaram. Quando os europeus cá chegaram, eles encontraram, grosso modo, duas formas de existência. Perceba, são categorias europeias. Para os povos indígenas, essas categorias não fazem sentido. Quando os europeus cá chegaram, eles enxergaram alguns povos, como astecas e incas, como povos próximos à civilização. Afinal, astecas e incas tinham determinadas formas de organização social que se aproximavam das formas europeias. E que formas são essas? Tanto astecas na região do atual México, quanto os incas na região do atual Peru, na alta Cordilheira dos Andes, eram sociedades hierarquizadas. Ou seja, eram sociedades com desigualdade social, em que havia uma elite e havia uma massa de trabalhadores que se submetia a esta elite. Por outro lado, essas sociedades têm algumas instituições que se aproximam das instituições europeias, como, por exemplo, a existência de um Estado, a existência de um aparato burocrático administrativo, com funcionários, com o exército. Além disso, são sociedades que dominam, mesmo que de uma forma diferente das formas europeias, alguma modalidade de escrita ou registro. Além disso, essas sociedades têm uma dinâmica de trabalho regular. Ou seja, existe uma prática fundamentalmente de agricultura, existe um domínio técnico da agricultura, do plantio, da domesticação de animais e, além disso, existe uma arquitetura monumental. Existem cidades, existem templos. Quando os europeus cá chegaram, eles olharam para essas sociedades e falaram, olha só, sociedades próximas das nossas, olha só, isso aqui é civilizado. Mas mesmo assim os europeus enxergavam naquelas sociedades uma certa inferioridade. Como se ele falasse, isso aqui é parecido com nós, mas não é igual a nós, é pior que nós. Afinal, eles são politeístas, enquanto os europeus eram cristãos. Perceba, o olhar do europeu não consegue enxergar que o diferente é diferente. Ele enxerga sempre que o diferente é inferior. Essas sociedades se estruturam de uma forma hierarquizada, por meio de impérios, por meio do domínio de um povo sobre outro. Mas este vasto continente americano, com uma diversidade infinita de populações indígenas, não tem somente experiências de estados hierarquizados. Nós temos no restante do continente americano uma diversidade de populações indígenas que tem outra experiência, outra forma de organização social. Formas de organizações sociais muito mais igualitárias. Essas sociedades igualitárias são igualitárias porque não existe divisão social do trabalho. Não existe algumas pessoas que ficam ali sentadas enquanto outras trabalham. É óbvio que nem todo mundo faz a mesma coisa, mas as divisões, elas são pautadas por critérios como idade. Então, por exemplo, os mais jovens trabalham mais do que os mais velhos, mas não existe, por exemplo, a ideia de propriedade.
porque afinal toda a dinâmica de vida ela é pautada pela coletividade. Não existe isso é meu e aquilo é do outro. Existe um partilhar. Essas sociedades vivem em comunidades. Essas sociedades partilham a vida de forma comum. São sociedades que não praticam a agricultura de forma extensiva, como astecas e incas. E sabe por quê? Porque essa não é uma necessidade social. Afinal, vivem em regiões em que a coleta e a caça garantem a subsistência, garantem a alimentação. Perceba, se você consegue se alimentar levantando sua mão e pegando uma fruta, ou então praticando a caça, você não tem a necessidade social de desenvolver práticas agrícolas. É claro que essas sociedades dominam muitas vezes o plantio de determinadas espécies, mas isso não se torna prioritário. Eles não pautam sua organização social por meio desta prática econômica. Importante a gente parar para pensar que quando os europeus chegam aqui e se deparam com essas sociedades igualitárias, os europeus não conseguem entender o que é isso. Os europeus falam, não, mas espera aí, isso aqui é seu. Não, isso aqui é nosso. Os europeus não conseguem compreender esta outra forma de se articular socialmente. Eles não conseguem compreender a complexidade da cosmologia indígena, ou seja, dessa forma ampla de enxergar a vida. Então os europeus que não compreendem os índios simplesmente falam que os índios são quase como crianças, vivem de forma rudimentar. Além disso, essas sociedades igualitárias, elas não têm domínio da escrita, assim como enxerga a escrita europeia. Mas, por outro lado, eles têm formas de registros, seja por meio da sua arte, que, um dado muito importante, não existe arte na nossa concepção eurocêntrica nessas populações. Não existe um objeto que existe somente para ser o belo, mas, fundamentalmente, todos os objetos são tratados para ser únicos. Os objetos são tratados e são criados para serem arte, mas uma arte que também tem um sentido de utilidade. Essas sociedades, então, não têm escrita nos modelos europeus, mas têm as suas formas de registro, têm as suas formas de memória, muito pautadas na oralidade, muito pautadas na memória e na ancestralidade dos seus anciãos. Além disso, um dado que é crucial. Essas populações indígenas não tratam a natureza como um objeto. É muito interessante que quando os europeus chegam aqui, para eles a natureza é fonte de lucro. Já para as populações indígenas, a natureza é um meio de vida, a natureza é um meio de existência. Eles estabelecem uma relação de harmonia e de simbiose com este meio. É muito interessante que nas escolas, no primeiro contato que a gente tem com as populações indígenas, os índios são representados como aquelas pessoas que vivem quase de uma forma primitiva, na natureza. As escolas ainda reproduzem muito preconceito, muito estereótipo em relação às populações indígenas. Mas num contexto de mudanças climáticas, num contexto de destruição do meio ambiente, num contexto de chuvas, de aquecimento global cada vez mais intenso, eu pergunto para vocês, a natureza, o meio, é fonte de vida ou é fonte de lucro? A natureza, ela é recurso para produzir mercadorias que depois vamos descartar? Ou a natureza é um meio que possibilita a nossa existência? A pergunta fundamental para a gente refletir sobre as populações indígenas. Será que eles são ingênuos ou será que nós, o nosso padrão eurocêntrico de enxergar o mundo é incapaz de enxergar a complexidade dessa forma de existência? Será que nós precisamos civilizá-los ou eles precisam fundamentalmente nos ensinar o que é reexistir neste mundo? Para resumir um pouco dessa nossa conversa, apresentamos aqui algumas características dos povos indígenas, povos que habitavam essas terras e que tinham uma diversidade imensa de culturas e formas de organização social. Essa diversidade foi simplificada pelo olhar do europeu. O europeu só conseguia enxergar
a partir de seus próprios conceitos, a partir de seus óculos, e toda a diversidade foi simplificada em sociedades hierarquizadas e sociedades igualitárias. E pessoal, antes de encerrar, gostaria de destacar essas duas imagens, que são ambas representações de artes indígenas aqui na América. Essa daqui, uma representação de uma arte asteca, e essa daqui, uma representação de uma arte dos indígenas no Brasil. Percebam a complexidade, percebam a riqueza em detalhe, percebam a sensibilidade dessas manifestações artísticas. Podem tirar foto para registrar. Um bom estudo e forte abraço.